não só em relação à financeira, mas à saúde também. Muito obrigada por tudo. Amém. Amém. Então, eu vou fazer diferente hoje. Então, hoje é sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Estamos aqui na Usinagens Afonso, com a presença da Ariane, do Bruno, do irmão Jefferson. Nós não vamos louvar não, Tó. Como eu tinha te falado, a palavra é sua. A gente... Posso então? Pode. Então tá bom. A gente faz um bem bolado, Faz um bem bolado, então tá bom, ótimo. Eu já adiantei aqui que interessante, esse vídeo vai ficar gravado só o áudio, porque as pessoas têm ouvido até mais do que os vídeos com imagem. Amém. Bom, semana passada, primeira paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês. Para mim, a coisa mais importante que a gente tem é esse momento, porque a gente está meditando sobre a eternidade, né? Eu sei que a gente tem que apagar incêndio, tem que pagar conta, tem problema para resolver, mas se a gente parar para pensar, ninguém vai passar dos 120. Então, primeiro que isso já dá uma aliviada, né, Bruninho? O cartão de crédito, no máximo até os 80, dos 120. Lá no céu não tem cartão de crédito, não é isso? Lá no céu não tem UPA, lá no céu não tem vestibular que tem que ficar e você estuda e não passa. Lá no céu é só glória. Mas Deus está aqui, quer que a gente fique aqui na terra para a gente o quê? E é sobre isso que eu queria falar. Por que a gente está aqui, Ariane? Então, na semana passada, eu falei sobre pecado com a seguinte mensagem: a redenção e a obra de Jesus Cristo foi completa, está consumado, beleza? Hoje, eu queria falar, e no final do culto a gente vai ver qual seria o tópico, mas seria mais ou menos assim: salvando vidas. Aí vocês já podem imaginar aí um grande salva-vidas, assim, muitas pessoas se afogando. É lógico que é Deus que dá a vida, mas muitas vezes é a gente que tem que jogar o colete, né, para essa pessoa que está precisando. Ajudando o próximo, e aí a gente vai ver ao longo da mensagem aqui. Na vida com Deus, eu acredito que no primeiro momento, a gente olha muito meio que para si, né? A gente dá aquela mensagem, a pessoa está triste, está com problema, ela aceita Jesus. Ao longo da caminhada, eu tenho para mim que o enfoque vai diminuindo a nosso respeito, e aí a gente vai olhando mais para o próximo e para Deus. Eu quero chegar um dia, Ariane, de falar assim: Pai, eu estou aqui por tua causa. Então é muito sinistro o que você fez, a tua obra, o teu amor. Eu não estou nem aqui porque eu estou precisando, não. É lógico que hoje a gente ainda, né, pensa tanto na gente, no próximo, mas se a gente parar para pensar, a nossa busca por Deus basta por quem Ele é. E, André, você vai falar de mais uma coisa, eu sou meio maluco: entendendo o Espírito Santo. Vou tentar colocar isso aqui na panela, o irmão Antônio já está ali com a ferramenta preparada para entrar a qualquer momento, então é só levantar a mão, que é o seguinte: a gente ouve muito assim: você é batizado com o Espírito Santo? Você fala em línguas? Uma vez eu fui na Assembleia de Deus, eu não gosto de dar detalhe não, mas eu sempre dou, né? Cheguei na Assembleia de Deus, o irmãozinho me deu aquela fichinha assim: você é batizado? Qual a data que você falou em línguas? Opa! Primeiro que eu nem sou de falar em língua, mas eu achei interessante, o cara queria que eu soubesse a data. Então eu queria colocar isso aqui também: o que é ser batizado com o Espírito Santo? Porque é um tema muito falado. Amém. Então vamos lá, colocando a bola no chão. Introdução. Tem um pastor amado, Walter de Azevedo, eu conheci nas Assembleias de Deus lá no início dos anos 2000, e eu tenho muita amizade com ele, e ele falou assim: André, vamos orar em janeiro por um propósito. Qual o propósito? Salvar vidas. Então, e Ariane também ontem chegou para mim: André, como é que a gente faz numa situação, eu estou precisando ajudar uma pessoa? Isso foi somando: salvar vidas, ajudar o próximo, ok? Tem muita gente precisando. Então a gente imagina assim: imagina que a pessoa está num penhasco pensando em se jogar. É muito difícil você chegar com a palavra ali. A pessoa já está... É muito mais complicado. Você não sabe o histórico, as decisões, se ela está oprimida, possessa, deprimida, se os neurotransmissores do cérebro dela... Porque a gente é uma máquina, né?
A gente tem serotonina, ocitocina, dopamina, endorfina. Se, meu amigo, o cérebro falhar, já era. Deus pode até fazer a obra, mas é mais complicado. Então, como é que a gente faz? É um trabalho de base. E é por isso que a gente está aqui hoje, meditando na palavra de Deus, aprendendo, para ajudar o próximo, para esse próximo não chegar daqui a 20 anos e estar tentando se jogar no penhasco, e não adianta chegar ali, em nome de Jesus, não se joga, e a pessoa vai... Não, é muito mais difícil. Tá. Então, eu queria falar sobre a seguinte questão. Vamos falar de palavra de Deus. Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu queria fazer um primeiro comentário. Sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não dá. A gente vai tentar ajudar alguém que está talvez com uma casta de demônios, você vai apanhar. E aquela história, se você não tiver com o pote cheio, fica difícil, praticamente impossível. Então eu vou começar pelo fim. Eu falei aqui, salvando vidas, ajudando o próximo e entendendo o Espírito Santo. O que é ser revestido do poder? Porque aconteceu lá, Pentecostes, muitas igrejas, né, pega muito essa parte do batismo. Vou fazer uma brincadeira aqui. Eu falo assim, não vou brincar, mas vou brincar. Tem irmãozinho que ele está falando do jogo do Flamengo, lá no meio do culto, Flamengo. Aí o pastor fala assim, irmão, que horas são? Aí ele, tá dando 3 e coma camalaias e coma chaias, e começa a falar em língua. Tipo assim, não é isso. Então, o que é ser revestido com o Espírito Santo? Eu fiquei me questionando. Vamos lá. Empolgação aqui, ó. Primeira coisa, desejo de viver uma vida santa e alinhada com a vontade de Deus. Ariane, você tem desejo de viver uma vida santa e alinhada com a vontade de Deus? Então, um grande indício de você já ser batizada com o Espírito Santo. Ah, André, mas eu nunca falei canta lá baixar e como... Isso aí é uma coisa que eu tenho para mim, que ficou muito comum nas igrejas, mas isso não é ser cheio, ser batizado com o Espírito Santo. Bruninho, você tem uma experiência de paz e segurança na fé? Amém. É um testemunho interior. Você ter uma experiência de paz e segurança na fé. Então, eu acredito que nós aqui, check. Você que está ouvindo aí, faz esse exercício comigo. Capacitação para o serviço. E aí foi o que eu falei aqui no início da explanação. No primeiro momento, a gente foca muito em nós. Não, Deus é bom, porque eu estava sem emprego, eu orei e consegui um emprego. Não, Deus é bom, eu estava doente. A pessoa olhando muito para si. Mas um sinal que a gente tem que a gente é cheio do Espírito Santo é essa capacitação para o serviço, que é aqui uma habilidade sobrenatural para ministrar aos outros, seja no evangelismo, seja em atos de compaixão. É lógico, tem dons espirituais? Tem dons espirituais sim, não estou questionando isso, né? E uma oração e adoração aprofundadas, uma profundidade na vida de oração e adoração. E terminando aqui, um desejo de unidade e amor ao próximo. Então isso, falei aqui, o serviço, o amor ao próximo, a oração. Então a gente tem que buscar isso. E eu convido a quem estiver ouvindo e os irmãos que estão aqui. Eu tenho isso? Não. Então vou buscar. E aí eu tenho uma notícia boa. Tem uma passagem na Bíblia, Ariane, que Jesus fala assim: se um pai mau não dá pedra a um filho que pede pão, quanto mais meu Pai, não deixará de dar o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então, quem pede o Espírito Santo recebe. Então, a notícia boa. E Jesus foi específico. Ok? Legal. Então, beleza. Então, a gente já viu aqui o que é ser cheio. Amém. Mas agora a gente tem um id. A gente tem um algo a fazer. E eu me questionei assim. Aí, agora pegando o exemplo daquela pessoa que está lá no penhasco, precisando de ajuda. Vamos fazer um flashback, vamos trazer essa pessoa que está lá no penhasco, volta 10, 20 anos,
E como a gente pode ajudar essa pessoa que talvez hoje nem saiba que daqui a 20 anos ela pode estar tentando se jogar no do penhasco? Olha, nós podemos usar o Espírito Santo, que a gente viu aqui no tópico anterior, se nós estamos com o Espírito Santo. Agora, o que nós vamos fazer? Porque ser é diferente de fazer. A gente pode evangelizar com sabedoria e poder. Um exemplo aqui, Jesus, quando estava com a mulher samaritana, ele usou a palavra e ministrou com poder. E nós, uma vez estando com o Espírito Santo, nós podemos ministrar com sabedoria e poder. Aconselhamento espiritual. E aí, vai ter casos, Ariane, que tem que já chegar fazendo uma oração espiritual mesmo. Não dá tempo de ensinar. Ensinar demora 10, 20 anos. É aquela situação que você vai ter que orar e interceder para ver uma libertação. Por exemplo, Paulo e Silas, eles oraram e libertaram uma jovem que estava possessa, em Atos capítulo 16. O ensino, o discipulado, olha, Jesus curava muitas pessoas, curou muitas pessoas, operou muitos milagres. Mas eu tenho para mim, Thor, que ele ficou mais tempo ensinando e discipulando. É o mesmo princípio. Então, é muito importante você fazer um culto de libertação, um culto de cura, culto da prosperidade, mas o que sustenta é o ensino da palavra. Amém? E vou parar por aqui para não ficar muito longo. Tô, a qualquer momento. Amém. Vamos lá. Aproveitar a oportunidade. Tá. Aproveitar a oportunidade que nós estamos falando hoje de Espírito Santo. Aí aqui a gente tem a palavra que fala sobre isso. Ó. Estavam em Jerusalém, admirados. Deixa eu só achar aqui. Eu separei aqui. Sim. Atos do Apóstolo 2:2. De repente veio do céu, como um som de um vento impetuoso, encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram umas línguas como de fogo, distribuída entre eles, e sobre cada um pousou. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia. Só para acrescentar no que foi dito aqui. Infelizmente, cara, antigamente foi ensinado muitas coisas e o tempo vai passando, a gente vai adquirindo mais experiências, mais visão, e a gente consegue ter uma visão muito mais ampla do que a gente aprendeu lá atrás. Tem algumas pessoas que ainda carregam isso, como você falou. Que data que foi o teu batismo do Espírito Santo? Porque na mente dessas pessoas, elas acreditam que você só é batizado com o Espírito Santo a partir do momento que você começa a falar em línguas. Cara, eu não concordo com isso. Eu concordo exatamente com o que você está falando. Se o Espírito Santo está dentro de você, ele faz morada, ele te molda, ele te mostra o que você tem que fazer, para mim ali você já está cheio do Espírito Santo. Língua estranha não tem nada a ver com só é batizado se falar língua estranha. Aqui está falando isso. Primeiramente, apareceram essas línguas que voavam e pousaram sobre cada um. Não falaram em línguas primeiro para depois ser cheio. Primeiro, a língua pousou em cada um e eles foram cheios. Logo após ser cheio, eles falaram em línguas. Aí, decorrendo aqui, ó. Estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações. Aqui está escrito na palavra de Deus. Que há debaixo do céu. Quando o som foi ouvido, a multidão se aglomerou. Todos ficaram confusos, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Aqui está uma grande diferença. Aqui quebra um monte de paradigma no meio do povo de Deus. O que acontece aqui? Aqui não era nada disso. Aqui eles estavam sendo edificados por Deus, cada um segundo a sua língua. Só que, infelizmente, o que foi ensinado lá atrás, a galera abraça a causa até hoje, ela não consegue romper isso. E algumas pessoas, nem todo mundo, nós estamos aqui aprendendo, e isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida. Amém? Amém. O que o irmão Paulo está falando, o que ele está falando é muito importante, porque isso acontece em todas as áreas da nossa sociedade. Dentro da universidade, você tem que estudar, mas não acredita em tudo que está sendo ensinado. Na política, você escuta, mas não acredita. Na política, mais ainda. E, infelizmente,
na igreja também. Ah, André, então é para não ir para a igreja? Não, mas é para você ir e ter um relacionamento sincero para Deus abrir, e muitas vezes você vai ter até que conviver com essas, digamos assim, incoerências. Cada um interpreta de uma forma. Uma denominação, um fala outra, mas não é para ter briga. E a gente lembra daquela passagem: Senhor, expulsei demônio, falei, batizei, salvei. Nunca te conheci. Mas retornando aqui. Então, a mensagem que eu quero passar, dito isto, do que é ser cheio e o que é fazer estando cheio do Espírito Santo, é o que fazer com isso? É para a gente ficar milionário? É para a gente ser o bambambam? Não. É para salvar vidas e ajudar o próximo, Ariane. Então, a gente agora vai para o desfecho da mensagem de hoje. Como? O que fazer? Sugestão. Antes da sugestão, tem uma palavra aqui, Thor, para linkar o que a gente acabou de falar. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus, porém, respondendo-lhe, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu gosto muito desse versículo, porque não basta conhecer o poder, tem que conhecer a Escritura. Não basta conhecer só a Escritura, tem que conhecer o poder. E quem não conhece o poder... Thor, contigo. Deixa eu só acrescentar, aproveitar a oportunidade. Outra coisa que é muito importante a gente entender aí: errais porque não conheceis as Escrituras. Infelizmente, a galera hoje vem com um papinho. Eu concordo muito, irmão. Se eu chegar aqui, em capítulo tal, versículo tal, está escrito isso, é muito bonito isso, cara. Você saber onde está escrito o livro, o versículo, o capítulo, o que está escrito, isso é muito bom, porque quer dizer que você leu, você conseguiu administrar aquilo e guardar aquilo no teu coração. É lindo, mas isso, cara, não muda a tua vida. O que muda a tua vida é você praticar o que está escrito. Não adianta você falar bonito, não adianta você saber onde está escrito. Se você não praticar, irmão, de nada adianta. Essa é a realidade. Amém. Amém. Então, indo para o desfecho aqui, sugestão: capacitação. Um jogador de futebol, ele tem que estar capacitado para desempenhar a função, qualquer trabalhador. Então, pergunta: estamos com o pote cheio? Se não, devemos buscar encher o nosso pote, a nossa lamparina. 2. Será que o pote está furado? Porque isso é interessante também. Existe um grande pote que a gente enche com o Espírito Santo. Tem gente que cai um fluxo assim, só que o buraco está enorme. Tem gente que vai gota a gota, mas não está furado. A pessoa está sempre melhorando. Então a gente tem que perguntar: estamos com a panela cheia do Espírito Santo? Mas a panela está furada? Não. Então está cheia e não está furada. 3. Estamos na seara, na batalha, no serviço? Quem está na guerra não dá mole. Quem está na guerra, ele está na guerra, ele não dá mole. Quando o cara está de bobeira, ele dá mole. Exemplo: Davi e Urias. Davi estava lá no castelo, Urias estava guerreando por ele. Ele chega, ele sequer quis ver a esposa dele, porque ele estava na guerra. E o Davi, que estava de bobeira, estava pegando a mulher do Urias. Para você ver o perigo de você não estar na guerra. Amém? Então a gente está na batalha. Não estou falando que... vocês estão entendendo, né? Estamos empenhados na mesma missão. O nosso general é Cristo. Tem um hino, né? O nosso general é Cristo. Aí eu coloquei aqui também nessa sugestão: muito cuidado com as palavras. E aí dá uma pregação enorme. Mas eu coloquei aqui também: eu quero cada vez mais ter cuidado com as minhas palavras. E o amor ao próximo no limite. Mas o que significa amar ao próximo no limite? Aquele amor que pensa na eternidade, não em falar aquilo que o próximo quer ouvir. E isso é um pouco difícil. Eu amo a pessoa tal, só que a pessoa está indo para o inferno. Não, mas eu amo ela. Então a gente tem que ter aquele amor, porque tem gente também que só fala assim, tipo Jonas pregando, né? O Jonas não queria pregar para Nínive. Ele foi contrariado, ele queria que todo mundo morresse. Mas só ele liberar uma palavra que ele não queria, o povo se arrependeu. Não precisa ser igual o Jonas não, tá, gente? Vamos tentar mandar uma palavra com amor. Mas também, André, então é só levar a palavra? Não. Tem que ter o serviço, tem que ter o amor, tem que entender, tá? É isso. Então vamos lá. Termino o culto de hoje, agora, rapidamente. 1 minutinho para uma coisa e outro minutinho para outra coisa.
André, mas fala aí, vamos supor que tem uma pessoa agora que está passando por muita dificuldade, não sabe o que fazer. Dá um resumo aí. A pessoa está tão desnorteada que ela não está nem entendendo o que você está falando. Então vamos lá. Pega um papel, uma caneta aí. Primeira coisa que é muito bom, viver o dia de hoje sem ansiedade. Tudo muda. Há tempo para tudo nessa vida. Há o tempo da luta, há o tempo da bonança. Tanto a bonança um dia vai passar e a luta também vai passar. Então viva o hoje sem ansiedade. Quem gosta de ansiedade é Satanás. Por isso que tem vários versículos que falam, não andeis ansiosos. 2, ore antes de decidir. Porque a vida, Ariane, é feita de escolhas. Você pode contar historinha, pode falar, pode dar palavra de consolo, pode levar para passear, mas chega a hora que você vai ter que escolher. E Deus permite tanto a bênção quanto a maldição para que cada um escolha. Ore, você que está me ouvindo aí, ore antes de decidir e que você possa escolher o caminho certo. 3, estude a palavra. Não desista, nunca fale assim, é muito difícil, isso não é para mim. Se você consegue só ler o Salmo 23, leia o Salmo 23 e por aí vai. Busque a Deus, cerque-se de pessoas boas. Se você está com aquele amigo que você sente que ele está te levando para o lugar errado, se afaste dele. Se você conhece uma pessoa que você fala assim, poxa, essa pessoa está no caminho certo, se aproxime dessa pessoa. E é lógico, igual a gente falou aqui, as igrejas têm problemas, mas ainda é o melhor lugar para você procurar num caso de extrema, não apenas de extrema dificuldade, porque no primeiro momento você vai pela dificuldade, depois você vai estar lá para ajudar outras pessoas que estão em dificuldade. E foque na eternidade. Termino aqui, foque na eternidade, porque vence aquele que não desiste. Com Deus, não é assim, um venceu e o outro perdeu. Com Deus, todo mundo já venceu, desde que ele não desista. Por isso que o livro de Apocalipse é ao que vencer, quem perseverar até o fim, porque todos nós já somos vencedores. Ah, André, então cadê minha vitória? Está guardada, está guardada. E o Espírito Santo é o penhor, é a garantia dessa vitória. Então vence quem não desistir. Então, para terminar agora, eu sempre brinco, né? A sobremesa. O camarada foi no restaurante, pediu a conta, veio o cafezinho. Isso aqui é o cafezinho. Olha que interessante. Eu falei aqui de palavra de Deus, né? Olha que lindo. Eu vou me permitir aqui resumir a palavra de Deus em 4 áreas. A redenção, que é a salvação, que é tudo. Mas tem a provação, então é a palavra para quem está na provação, palavra de perseverança, amém? E o outro está me falhando a memória aqui, mas a gente vai lembrar. Redenção, João 3,16. Olha, eu, André, igual o Vitor fala, eu li a Bíblia e para mim o versículo mais maravilhoso sobre redenção, salvação, premiação é o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Acabou. Vitória. Mas e a aprovação? A aprovação? Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Amém. Já lembrei o quarto aqui. Então, esse aqui é perseverança. Provação. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha quanto ensinamento aqui. Humilhai-vos, porque esse humilhar aqui é você ter um coração humilde. Tenha um coração humilde que o Senhor te exaltará. Não temas, porque Deus é contigo. E termino aqui. Hebreus 11:6, porque a gente só vai conseguir tanto a redenção quanto passar pela prova com perseverança com Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, você que está ouvindo aí, só vai conseguir talvez não pular no penhasco,
ou você que está ensinando o seu filho novinho, ou onde quer que você esteja, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus permite esses momentos de provação, de luta, de desespero, de notícias ruins, para você poder escolher, na certeza de que Deus se aproxima daquele que crê e recompensa aqueles que o buscam. Amém? Encerramos o culto de hoje, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025. Vitória, um beijo, todos os familiares aqui do Thor, do Bruninho, do Mazak, todos os funcionários da Usinagens Afonso, e que Deus seja louvado. Em nome de Jesus Cristo, amém.